Olá galera, tudo bem? Professor Rogério aí para mais uma aula de história com vocês aí. Agora vamos falar sobre a América Inglesa. Hoje eu não estou de jaleco, pessoal, se vocês repararem aí, foi lavando, foi para lavar. Então, olha só galera, vou passar aqui o slide para a gente já começar, lembrando que a aula passada foi sobre a América Espanhola. Hoje vamos falar aí da América Inglesa, o tipo de colonização, colônia que foi, e tudo mais. Agora vamos estudar aí o processo de colonização do território que atualmente corresponde aos Estados Unidos. Nesse país as pessoas falam inglês, então já é uma dica: Portugal, português; Espanha, espanhol; Inglaterra, inglês, né? Então a gente já sabe quem colonizou quem. Também é fácil, essa também é fácil, porque foram colônias cuja economia estavam baseadas na utilização de mão de obra escrava. Vou subir aqui o rostinho aqui para a gente pensar e poder ler um pouquinho tudo. Então, galera, também tem um textozinho lá que vocês vão pegar com a Glaucia lá na escola, tá? Então, o que acontece? A gente vai falar também dos tipos de mão de obra. Nos Estados Unidos foram utilizados dois tipos de mão de obra: mão de obra livre e mão de obra escrava. Tá? Em algumas colônias, mão de obra escrava; em outras, mão de obra livre, mão de obra capitalista. Tá ok? Então vamos passar aí novamente e passando. Então, de antemão, é importante que você saiba que a área colonizada aí pelos ingleses era bem menor do que o tamanho dos Estados Unidos, do que os Estados Unidos têm hoje. A ocupação desse território durante o período colonial se restringiu ao litoral do Oceano Atlântico, dando origem aí às 13 colônias inglesas. O Oceano Atlântico, a gente lembra aí da costa leste, e costa oeste é o outro lado dos Estados Unidos. Lembra aí também que a gente vai ver aí depois da corrida para o oeste. Então, desculpa, perdão, tá? É o frio, né? Então vamos pensar aí: 13 colônias inglesas. Muitas pessoas que viviam insatisfeitas na Inglaterra viram um novo mundo, o continente americano, uma oportunidade de reconstruir uma nova vida. Os Estados Unidos sempre teve a terra da liberdade, terra da esperança. Então as pessoas queriam realmente ir para lá. Muitos não tinham dinheiro, acabavam tendo uma ajuda financeira para poder ir. Então, esses primeiros colonos eram formados principalmente por protestantes puritanos, que eram o quê? Perseguidos, na Inglaterra. A Inglaterra adotara desde 1534 o anglicanismo, que era a religião oficial. O anglicanismo era a religião igual ao cristianismo católico, ao catolicismo. Então, assim, a gente fala que é a religião do rei, porque o rei quis um divórcio, a Igreja Católica, se a gente vai entrar na história, só vou exemplificar: a Igreja Católica não autorizou, o rei rompe com a igreja e funda a igreja dele. Com isso ele consegue o divórcio e se casar com outra pessoa. Então a religião oficial era o anglicanismo, e aqueles que não seguiam, novamente, é o frio, desculpa galera, como católicos, eram vítimas aí da perseguição e até de execuções. Mas havia entre esses colonos muitos camponeses que tinham sido expulsos aí de sua terra e também desejavam fazer a América, ou seja, prosperar com uma vida melhor, Movimentando aqui a tela, os primeiros colonos que desembarcaram aí no navio Mayflower, olha só, gente, Flor de Maio, não esqueçam disso nunca. Os primeiros colonos desembarcam no navio Mayflower, traduzindo aí Flor de Maio, o atual estado de Massachusetts. Em 1620 seriam conhecidos aí como o país peregrinos. Foram eles que deram início à ocupação do norte da colônia, também chamada aí de Nova Inglaterra. Gente, os puritanos, eles têm uma história bem interessante quando eles chegam nos Estados Unidos. Eles não sabiam nada, aprenderam a agricultura praticamente com os indígenas, que eles plantavam errado. Os indígenas foram lá e
ensinaram eles. Uma outra coisa interessante era a religião deles era uma religião nova. Então, assim, a gente vai ter uma boa diferença entre o catolicismo aqui, o cristianismo católico português no Brasil e deles, porque o católico já estava aí há muitos anos na pista, enquanto eles não, eles eram novos, eles queriam se fortalecer também na religião deles. Então é um aspecto muito importante para a gente também mais à frente entender, né, a cultura dos norte-americanos. Vamos dar uma passadinha. Opa, vamos passar aí. Oh, aí. Então, olha só, temos aí um dadozinho das 13 colônias, né? Então, olha só, quando a gente fala das 13 colônias inglesas na América ou 13 colônias americanas, né? Isso daí, cada um vai falar de uma maneira. A gente está vendo esse mapinha aí, ó. Os Estados Unidos era só essa parte, né, das 13 colônias ali. Não tinha mais nada. Por outro lado, lá, principalmente lá para a costa oeste, pertencia ao México, gente, tá? E os Estados Unidos vão anexar isso tudo. Aí o México era grande pra caramba, os Estados Unidos anexa tudo. Tá? Depois a gente vai ver também essa historinha, né? A gente leva, o Zorro. Professor, o filme do Zorro. O Zorro se passava onde? Na Califórnia. Aí a gente fala, pô, professor, mas o México tinha Califórnia no México? Não. Os Estados Unidos anexam o estado da Califórnia, compram do México, meninos malvados, e deixam a população mexicana de fora e eles ocupam essa área. E o Zorro vira norte-americano? Não, né? O Zorro do México não é o Batman, né? Não é o herói mascarado, também não é o Zorro do filme americano. Ah, vamos que a aula... Estamos aí. Então, olha só, gente. Aí na definição, aí no desenhozinho, vou dar uma ampliada aqui para vocês, ó. Ver se dá para dar uma melhorada. Ih, já foi no máximo. Mas eu acho que dá para vocês verem aí, hein? Então, olha só. Nós temos aí, começando lá do primeiro, New Hampshire. Depois Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey ou Nova Jersey, Delaware, Virgínia, aí pulei Pensilvânia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Georgia, né? Então, olha só, temos aí vários estados, aí, 13 estados que foram o início da colonização norte-americana, né? Mas lá, lembrando, onde o Mayflower desembarca? Lá em Massachusetts. Tá ok, galera? Então, aí vamos voltar aqui para o textinho, que temos aqui, ó. Botar ele para cá, tirar a cara da frente. Então, a expansão da atual fronteira do país, que se estende até o Oceano Pacífico, ocorreu após a independência. Mais especificamente a partir do século XIX, fase inicial aí da ocupação, bem como o processo de expansão para o oeste. Novamente, desculpa, não estou nem com sono, mas é o frio dessa moleza, né? Em direção aí ao Pacífico, resultou em muita guerra contra os índios e na morte de milhares deles. Em semelhança ao que acontecia em outras partes da América. Os principais povos indígenas que ocupavam a região eram os Iroqueses, Cherokees, Sioux, Apaches e Chinooks. Né? Eles eram as principais tribos, eram os maiores. Né? Aí temos algumas fotozinhas, né, dos Olohones, né, que era uma outra tribo aí, indígenas. Olha, galera, sempre quando estou na aula eu gosto de fazer essa comparação. Os índios norte-americanos são incríveis, parecia filme mesmo, né? Os caras eram bravos, galera. O cara era guerreiro. Eles saíam na porrada mesmo com o estrangeiro. Vamos dar pele cara pálida lá e passa o facão. Porque tava ruim para eles, era osso. Não tinha comida para eles, não. Lá era muito ruim. Então, assim, eles tinham falado, e veio o cara pálido lá e ainda quer tirar o pouco que a gente tem pra cima deles. E iam mesmo, e era um combate, o bicho pegava lá. E o índio brasileiro, professor, por que ele não combateu os portugueses então?
O índio brasileiro, gente, que no Brasil tinha tudo. O índio não precisava fazer muita coisa. Eu quero uma manga, ia lá. Eu quero uma frutinha, um peixe, tem rio, tinha tudo. Lá não tinha. Ah, mas os índios daqui não eram guerreiros? Uma novela não aparece os caras? Eram, mas não tanto quanto os caras de lá, tá? Mas é outra história. Vamos passar aí novamente. A ocupação das 13 colônias seguiu, modelos de organização social e econômica distintos. Nas colônias do norte predominava uma economia baseada na pequena propriedade familiar. Olha só, pequena propriedade familiar, ou seja, quem trabalhava era a família e um ou outro empregado. Tá, ok? Eram trabalhadores livres. Vamos movimentar aqui a carinha para não atrapalhar. Eram trabalhadores livres, né? E assalariados, recebiam por isso. Já na colônia do sul, lá embaixo, norte, sul. Já na colônia do sul, o clima mais quente permitiu o cultivo de produtos tropicais, como tabaco, cana-de-açúcar, algodão, né? E nessas colônias a produção seguiu o sistema de plantation. Plantation foi o mesmo sistema utilizado no Brasil, na Jamaica, em maioria dos países, né, de colonização europeia. A Inglaterra também queria fazer isso. Você acha que o cara fica assim, o Brasil podia ter sido colonizado pelos ingleses, a gente só ia falar inglês, só isso, que ia sofrer tal quanto com os portugueses, que todo mundo queria nesse período era dinheiro, ouro, tá ok? Plantation significa o quê? Grandes latifúndios, grandes fazendas onde se cultiva um produto, né, todo voltado para exportação, principalmente para a metrópole, colônia produzida para a metrópole, sempre seguindo o pacto colonial, tá ok? Vamos lá, mão de obra escrava, tá? Monocultora, como eu falei, escrava negra, escravidão negra, e na produção voltada para exportação, no caso os produtos tropicais eram para a Inglaterra, né? De modo geral, as colônias inglesas, a expansão da atual fronteira do país, que se estende até o Oceano Pacífico, ocorreu após a independência, tá? Especificamente a partir do século XIX. Joguei a carada para cima. Fase inicial da ocupação, bem como o processo de expansão para o oeste, em direção ao Pacífico, resultou em muita guerra contra os índios e na morte de milhares deles, em semelhança ao que acontecia em outras partes da América. Em outras partes da América, principalmente da América Espanhola, tivemos muitas guerras aí pela liberdade e independência dos países da América Espanhola. Tá? Os principais povos eram os iroqueses, Cherokees, Sios, Apaches, Chinooks, que gozavam aí bastante autonomia política. Os governadores indicados pelo governo inglês tinham que obedecer às leis definidas em assembleias locais, composta pelos colonos. A autoridade da igreja puritana também era bastante respeitada. Esses religiosos controlavam rigidamente a moral e os bons costumes da sociedade, interferindo até em assuntos que competiam à justiça. Lembra que eu falei? A religião deles estava se firmando, uma religião nova, então eles precisavam mostrar a que eles vieram. Então, por isso, essa rigidez, essa inflexibilidade toda aí. A liberdade que os colonos possuíam no campo político também se aplicava ao comércio. As colônias do norte foram as que mais se beneficiaram dessa situação, desenvolvendo um sistema de comércio com Antilhas, a África, com a própria metrópole, que era o chamado comércio triangular, porque você tem aí 3 pontos, Antilhas, África e a metrópole. Tá? A autonomia e liberdade das colônias inglesas, e em especial das colônias do norte, é um dos principais aspectos que diferenciam a colonização inglesa do tipo de colonização aplicada em Portugal e Espanha na América. Existiram 2 tipos de colonização. A colonização de exploração, que aconteceu no Brasil, que aconteceu na América Espanhola e que aconteceu na
América Inglesa no norte, nas colônias do norte. É exploração. Por quê? Todo produto que é produzido, tudo que é produzido nessa colônia que é retirado dali e é mandado de volta para a metrópole. Né? A colônia só é explorada. E a outra foi a de povoamento que aconteceu na colônia do norte e também depois com a expansão do oeste americano, aonde até os próprios ingleses financiavam as pessoas para virem para os Estados Unidos para poder ocupar a costa leste. Eles ofereciam dinheiro e falavam assim, ó, lá é a terra da liberdade, meu querido, vai para lá que tu vai prosperar, o que tu pegar lá é teu. Porra, os europeus vivem igual doido, me dei bem, ganhei na loteria, vou pra lá. Lembra aquele desenhozinho que passava lá antigamente? Tinha uns desenhozinhos lá, Mickey Mouse. A garotada não vai lembrar disso, né? Mas não tinha desenho que parecia as carruagens se juntando, os índios ó, largando a flecha pra cima. Era desse jeito. Quando os europeus chegavam aqui, meu, viu que o bagulho era louco. Era muito índio para cima deles, eles tinham que lutar muito, morreu muito europeu, mas muitos chegaram lá. Por isso os Estados Unidos têm essa política deles hoje, que eles são fortes, eles tudo que eles conquistaram, que eles têm, eles conquistaram com muita luta e batalha. E muito suor e sangue, né? Então, galera, vou botar aqui um outro mapinha. Então, olha só, temos aí um mapa, vou ampliar. Opa! Que fala aí sobre o comércio triangular, tá? Então, nós temos o textozinho aqui do lado, ó. O comércio triangular funcionava do seguinte modo: os colonos do norte compravam açúcar melado, tabaco, anil, né, das colônias do sul e das Antilhas e revendiam para essas colônias os escravos que trabalhavam em suas lavouras. Por sua vez, eram adquiridos com os comerciantes africanos que forneciam em trocas de rum, armas de fogo e produtos aí manufaturados. Os colonos também remetiam para a Inglaterra os produtos tropicais produzidos na América e adquiriam aí manufaturados depois de serem comercializados na colônia. Então, galera, olha só, tirando a carinha, quando a gente fala da colonização britânica, né, nos Estados Unidos, colonização inglesa, existem muito mais coisas por trás disso. Peço que vocês deem uma pesquisada no assunto também, tá? Lembre-se, a aula é curta, infelizmente, estamos passando por esse processo todo de pandemia e nem tudo dá para ser falado aqui, senão vai ficar uma aula muito extensa, muito longa, muito chata, aí você não vai chegar nem na metade, vai esse cara é chato no meu ouvido, eu não aguento. Então, te dá uma resumida. Tá bem resumido isso, mas vocês podem dar uma pesquisadinha, é legal. Olha, não é porque eu sou professor não, mas, cara, para quem gosta de história, se alguém gostar, é claro, estudem sobre a coroa inglesa. É muito emocionante, é morte, é o irmão matando irmão, é tio matando irmão, é uma coisa de louco. E realmente os caras eram bravos, é bonita a história deles. É diferente do de Portugal, que não tem muita coisa bonita. Mas assim, e o Brasil, professor? Por que não teve colônia de povoamento no Brasil? Gente, Portugal, ele estava no ápice das grandes navegações. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Só para fazer essa comparação. Como Inglaterra e como Espanha. Com a Espanha, eu já falei para vocês que ela se tornou aí a grande potência do mundo. Porque descobriu o que? O ouro. Todo mundo queria ouro. A prata também, mas o ouro era o principal. E quem ganhou na loteria? Foi o rei da Espanha, né? Potosí, prata pra caramba, ouro dos astecas. E com isso daí foi vivendo, a Espanha se tornou a top da parada. A Inglaterra, nos Estados Unidos, não tinha muita coisa, então eles afrouxaram um pouco o barco, entendeu? Eles deixaram correr um pouquinho frouxo aí, porque assim, eles pensavam, não tem o que a gente fazer, vamos fazer o seguinte, galera, a Europa tá cheia, aqui em Londres tá muito cheio, vamos mandar esse povo pra lá, vamos colonizar, e a gente vai vendo aí no decorrer o que a gente consegue, né? Então a gente vai ver aí que nos Estados Unidos não é só alegria também, tivemos vários problemas, como
tivemos guerras civis, tivemos politicagem, né, problemas políticos. Um exemplo a Revolução do Chá de Boston, né, porque foram as chamadas leis intoleráveis criadas pela Inglaterra. Aí você teve uma revolta, você tacou fogo no navio inglês que estava cheio de chá, né, e tudo isso aí vocês podem dar uma pesquisadinha que vamos aí ver. Estou deixando aí também para vocês agora aqueles exercíciozinhos marotos, né, para a galera aí ir treinando, né, e lembrando aí, né, que também temos esse material impresso. Galera, tamo junto, boa noite, em breve aí, como pudermos, e se Deus quiser, não vai ser em breve, né, vamos ter aí uma vacina, uma cura aí para essa pandemia do mal aí, né? Então, assim, em breve eu sei que retornaremos aí às aulas e tudo dando certo. Iremos aí nos conhecer para quem não me conhece. Para quem me conhece, fica aí aquele grande abraço, né? E até a próxima aula, galera. Tamo junto.